Boa tarde, meu amigo Grice, boa tarde, Amanda, Presunto e todos que nos acompanham em mais um resenha. Sim, verdade, o Galo pode ter mudanças para amanhã, principalmente no setor ofensivo, né? A gente vem monitorando os bastidores do clube, vem monitorando também os fóruns de discussões aí da torcida, e o ataque vem chamando a atenção, né, dos torcedores. Há a discussão de que a manutenção do Dudu, do Hulk e do Bernard no ataque do Galo tem surtido efeito? Por quê? Eu digo isso porque ano passado o Atlético terminou o Campeonato Brasileiro com o seu pior ataque da era dos pontos corridos, né? Apenas 43 gols em 38 jogos. O Sampaoli manteve esses 3 jogadores no clássico contra o Cruzeiro, e aí eles foram bem, porque Bernard e Hulk, né, fizeram a diferença e deram a vitória para o Galo. Mas contra o Bragantino, né, contra o Palmeiras e contra o Atlético no último final de semana, enquanto eles estiveram em campo, eles não conseguiram fazer de fato nenhuma jogada de gol, né? Se a gente for lembrar, na estreia contra o Palmeiras, o Atlético fez um gol contra, né, e o Vitor Hugo, que é um meia, fez o gol. Passou em branco contra o Bragantino. No segundo tempo, os 3 entraram, né, no decorrer do final de semana contra o Atlético. Também passaram em branco. Contra o América, os 3 também entraram no segundo tempo e não conseguiram ali virar o placar para o Galo. Ou seja, a torcida do Atlético aí já clama uma alteração por conta também da falta de intensidade, né? São 3 jogadores também que dificilmente recompõem, ajudam a marcação, o que deságua lá atrás, né? Por isso que o meio-campo e a defesa sofrem bastante com os ataques dos adversários, também passam pelo ataque do próprio Atlético, que não consegue fazer a recomposição. E aí eu passo a pergunta aí para os nossos amigos comentaristas, se chegou a hora aí de trocar esse ataque, tirar alguma peça, se Coelho pode ser uma peça, Scarpa, próprio Alaminda ganhar mais minutagens, ou o Cassierra já entrando como titular. E aí, qual seria o ataque do Galo para enfrentar o Remo amanhã, 8 horas da noite na Arena MRV, amigos? E aí, Amanda e Guilherme, de fato, assim, se a gente for olhar o desempenho recente dos atacantes do Atlético, ele não tem sido bom. O Dudu começou muito bem a temporada, depois teve também uma pequena queda. O Hulk até aqui nessa temporada, de novo, tá jogando bem abaixo do que a gente imaginava. O Bernard como um meia ponta ali pela direita, oscilando muito também. Será que tem um problema também para resolver nesse setor ofensivo, Amanda? O que você acha que pode mexer aí o Sampaoli para o jogo de amanhã? Ganhar do Remo de qualquer jeito dentro de casa, hein? Exatamente. Peças o Sampaoli tem. A questão é de você saber colocá-las no tabuleiro no momento certo, e acho que essa mexida pode fluir bem para quem está no banco de reservas e ter uma oportunidade como titular. E também acho que serve de uma lição para aqueles que estão sendo titulares e não estão tendo bons números que justifiquem essa titularidade. Então, acho que mexer um pouquinho fazer esse tipo de movimento pode ser interessante ao Atlético. E principalmente, por se tratar de um confronto onde a equipe do Remo também é frágil nesse sentido. Em termos técnicos, o Atlético tem mais qualidade que a equipe do Remo, individual e coletiva também, e é uma grande oportunidade para fazer esses testes, para fazer novas avaliações. Acho que não dá para você ficar tentando insistir demais com algumas peças. Enquanto isso, em contrapartida, alguns atletas que têm tido pouca minutagem, principalmente em Campeonato Brasileiro, onde o nível de exigência é maior. Eu iria de Coelho, Hulk e Minda. Coelho, Hulk e Minda, mexendo nas duas pontas. E aí, Presunto, o que você achou desse time da Amanda? Discordo. Qual que seria o seu? Discorda por quê? Só falar que discorda não adianta, você tem que dar sequência ao seu comentário. Não, só preciso falar que eu discordo, eu falo o que eu quiser, ué. Por que você discorda? E o mais engraçado, só antes do Presuntinho falar, o mais engraçado é que o Renier vem com bons números, né, nessa temporada. Mesmo jogando numa função que até então é uma função nova para o torcedor atleticano. E aparentemente, tudo bem que muitos desses jogos foram no Campeonato Mineiro, onde que ele deu resposta positiva. Fico pensando se talvez não fosse também um momento para o Renier ganhar confiança em um nível de competição onde a exigência é um pouco maior. Será que a resposta seria o mesmo? As avaliações seriam as mesmas? Enfim. Aí eu já gosto mais da ideia.
Aí eu já gosto mais da ideia. Imagina uma partida amanhã com o Atlético enfrentando um time muito fechadinho, muito retrancado. E acho que vai precisar de capacidade de criação nesse jogo. Não iria pro 4-3-3, manteria o 4-4-2. Fico na dúvida só em relação à condição física de Dudu e Hulk. Qual é o planejamento específico dos dois? Qual é a condição ideal do Hulk e do Dudu para jogar tantas partidas seguidas? Eu não sei. Então essa é a minha única pendência, até informacional. A gente vai, conforme o ano for acontecendo, a gente vai saber, até para analisar até onde o Dudu e o Hulk conseguem ir. Mas, para mim, o mundo ideal segue ser tendo os dois. Mas, indo ao ponto de que, sei lá, não dá pra ter os dois no time titular pra amanhã, talvez eu colocaria o Renier na do Dudu. Dudu não pode, Renier? E colocaria o Carlos Sierra na do Hulk ali. Teria um homem mais de presença de área, até pra puxar a marcação do Remo, enfim. Mas não desfaria o sistema que tá montado, com 3 volantes, com um meia por ali, e colocaria dentro desses 4 atacantes, 2 deles. Desses 4 citados aí, 2 deles ali no ataque. Poderia pensar no Scarpa no time titular. Se tivesse, por exemplo, Renier e Cassierra no time, na dupla de ataque, ou Dudu e Cassierra, ter o Scarpa. Porque se eu tenho um grande cabeceador, um grande homem de presença de área, eu preciso ter o meu maior armador, o cara que tem mais capacidade de fazer essa bola chegar no Cassierra. Esse cara é o Scarpa. E na medida que eu já não vou ter o Hulk e o Dudu no time, dá pra eu ter o Scarpa ao invés de ter o Bernat, porque o Bernat apresenta uma função tática de recomposição e tal. Então, na medida que eu tiro o Dudu, o Hulk do time, eu consigo ter o Scarpa ali como meu camisa 10. Eu acho que o Cassierra e o Scarpa vão se complementar bem. O Dudu sendo esse cara do drible, o Scarpa da armação e o Cassierra de 9. Tiro o Hulk do time pra descansar ele. Segundo tempo, tiro o Dudu, coloco o Renier. Gosto da ideia que a Amanda traz. Então, eu partiria pra esse formato. Não abriria no 4-3-3, mas faria, talvez, pouparia o Dudu e o Hulk assim de maneira pincelada nos jogos. Eu acho curioso, porque você se lembrou agora na reta final aí, né? E o quanto o Scarpa acabou ficando escanteado nesse time do Atlético, né? Lá atrás, se eu não me engano, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Sampaoli falou a respeito da situação do Scarpa. Ele explicou ali que o Scarpa era um jogador de pouca intensidade sem a bola e que ele já tinha Dudu e Hulk que contribuem muito pouco nessa fase defensiva, né? E que ele não podia ter o Scarpa também. E sinceramente, olhando para esse início de temporada, são 9 jogos só, o ano tá só começando. Mas olhando para esse início de temporada até agora, dos 3, Dudu, Hulk e Scarpa, que são de fato jogadores que entregam menos sem a bola. Mas dos 3, para mim, quem mais entregou com a bola foi o Scarpa. Mesmo sendo titular menos vezes do que os outros, mesmo tendo menos minutos do que o Dudu e menos minutos do que o Hulk, eu acho que é quem mais entregou. Eu acho que se o problema da presença do Scarpa no time é porque não dá pra ter Dudu, Hulk e Scarpa, que você tire Dudu e Hulk. Acho que o Scarpa não pode ficar fora do time do Atlético. Tecnicamente é o melhor jogador do elenco. Começou bem a temporada, eu acho que nos jogos que ele tem entrado bem no time. Então assim, repito, pra mim o meu time começa com o Gustavo Scarpa. E a partir dali você vai moldar de acordo com o que for pensar. Eu continuo achando que a escalação do Hulk como titular não se justifica, infelizmente. É triste falar isso, porque o Hulk é um craque de bola, mas desde o ano passado, o Hulk não se justifica como titular do Atlético. Jogador muito decisivo, é um jogador que eu acho que o Atlético tem que ter no elenco, porque ele pode entrar num jogo e mudar um jogo e decidir um jogo. O jogo que tá difícil, uma bola cai no pé dele, ele resolve, como foi no clássico contra o Cruzeiro. Mas o custo-benefício, e aí não tô falando de dinheiro, o custo-benefício de ter o Hulk em campo, ele tá muito ruim, porque ele tá decidindo cada vez menos e ele tá produzindo cada vez menos também. Na situação do Scarpa, eu tô com você de forma convicta. Inclusive, eu postei nas minhas redes sociais recentemente qual seria o meu 11 dos sonhos do Galo. E nele tinha o Scarpa como 10. Eu tinha desenhado o time, o Alexander não tinha lesionado ainda, com Vitor Hugo, Alexander e Maicon. Maicon, Vitor Hugo e Alexander. O Vitor Hugo e o Alexander abertos, colaborando tanto na marcação quanto no ataque. E o Scarpa por dentro, formando um losango, né? Alexander esquerda, Vitor Hugo direita, Maicon por dentro e o Scarpa como 10. E aí na dupla de ataque naquele momento Dudu e Hulk. O Cassierra não tinha chegado ainda. E eu aposto muito minhas fichas ainda no Hulk, mas eu tô com você nesse sentido de que se você diz que o Scarpa é quem jogou mais dos 3, eu acho até que a distância do Scarpa pro Dudu é menor que a dos dois para o Hulk. Sim, sem dúvida.
Os dois estão bem à frente do que o Hulk entregou nesse início de ano, apesar do Hulk ser um jogador brilhante, com capacidade de decisão fantástica. E talvez até por isso seja interessante tê-lo com perna, com adversário com menos perna nos 30 finais, nos 20 finais, para ter a melhor versão do Hulk o máximo possível. Pro Hulk ter menos funções, menos colaborações do jogo e ter mais decisões do jogo. Então talvez o mundo não ideal, mas o mundo real pro Galo, talvez seja o Hulk virar reserva. Com o Scarpa ali de 10, com o Dudu, eu não tiro o Dudu do meu time de jeito nenhum, e pra ter um 9 de referência, talvez o Cassier, que é um cara que tem muita capacidade física, o cara é um tanque, ele é muito forte. E pra um time que tem tanta dificuldade, o São Paulo fala tanto em contundência, o time não faz gol, o time chega no ataque e a área do Galo é uma área de pouco perigo, né? É uma área pouco ativa. Talvez seja a hora de ter esse centroavante, né? Às vezes não é sobre isso, mas eu acho que vale o teste. Ano passado o problema do ano passado do Galo foi esse, falta de contundência, falta de decisão dentro da área. Um ano em que o Galo não teve nenhum centroavante.